Olá, professores, gestores, educadores da educação infantil. Tudo bem com vocês? Há muito tempo que eu não vou a Guarantã. Tô com saudade já do Mato Grosso e principalmente de Guarantã, que a equipe me recebeu tão bem quando eu estive aí. Estamos num programa de formação para os professores. Em breve, eu irei pessoalmente, mas hoje nosso encontro será aqui por meio da tecnologia. Nós estamos fazendo uma transmissão da aula ao vivo, porém hoje eu sei que Guarantã está com oscilação na energia elétrica. Então a falta da energia nos leva a ter problemas também de sinal de internet. Esta aula ficará gravada no ambiente virtual e aí vocês poderão acompanhar. Deixarei também alguns materiais para que a gente possa ler, estudar, enfim. E hoje vamos falar um pouco sobre práticas inovadoras na educação infantil. Antes de iniciar, quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Educação, a secretária Diane, a secretária de Educação, a Andréia, que é a coordenadora da Educação Infantil, e você, professor. Bom, para começarmos, eu diria assim, durante todo o período que a gente teve da pandemia, nós tivemos muitos problemas, né? A criança que não vai à escola, a criança que ficou distante da gente, o período que a gente se manteve de isolamento, fora os problemas do Brasil, seja a dificuldade econômica, a fome, o aumento do desemprego, vários problemas sociais, econômicos, acabaram afetando a educação. Muitas vezes o pai, ele não leva o filho para a escola, principalmente depois da pandemia, justamente porque ele acha que a educação infantil não é importante. Não. Primeiro de tudo, toda família precisa entender que a educação infantil é a etapa mais importante. Sem a educação infantil, gente, o que seria de todos nós? É quando a criança frequenta a educação infantil, ela tem a base para toda uma vida. E criança precisa estar na escola. O melhor espaço para a criança estar é a educação infantil. Então, é na educação infantil que a gente tem que ter a equipe mais animada. É na educação infantil que a gente tem os professores mais engajados. E sabe, professor, eu sei que tem sido tempos bem complicados. Por isso, nós vamos tentar dinamizar hoje para que a gente tenha boas ideias aqui, né? Boas inspirações para que a gente possa trabalhar com a criança, ok? Então, vamos lá, vamos me acompanhar aqui nos slides e vamos falar, então, do que a educação infantil pode rechear, né, todo esse universo para que as crianças hoje possam ser felizes, criativas, críticas, que é o que a gente mais deseja. Para falarmos deste assunto, eu quero dizer que a educação infantil, ela tem uma agenda urgente. Por que uma agenda urgente, né? A gente precisa discutir nesse momento sobre o desenvolvimento infantil. A pandemia provocou nas crianças, às vezes, um ligeiro atraso na linguagem, no desenvolvimento da oralidade. Outras crianças estão com dificuldade motora global. E nós precisamos, juntos, falar muito, olhar muito de perto para as necessidades das nossas crianças. Na agenda da educação infantil, nós temos que falar também ainda sobre a saúde emocional. Então, se você quer pensar numa prática educativa inovadora, é trazer o universo da literatura infantil
de obras que falem, por exemplo, como O Monstro das Cores, o livro da A Raiva, ou o livro O Vazio, para que a criança possa dialogar sobre as emoções, sobre o que ela está sentindo. Porque durante todo o período pandêmico, no Brasil, nós tivemos um aumento da violência doméstica, seja violência oral, verbal, emocional, psicológica com a criança, até mesmo a violência física. Também tivemos aumento de abusos, de casos de abusos na infância. Então, toda violência, a gente tem que dizer não. E agora esse é o momento que a saúde emocional das nossas crianças é preocupante. Algumas crianças, inclusive, estão apresentando comportamentos diferentes. No centro da agenda, nós também temos que falar das habilidades cognitivas, que as crianças, muitas vezes, por terem ficado longas horas diante da tela durante a pandemia, houve um prejuízo, ou mesmo que não fosse durante a pandemia. As famílias colocam as crianças diante da tela justamente para que elas fiquem calmas e quietas, mas isso não é bom. Aliás, muito pelo contrário, doutora Chimicang tem dito, gente, que a criança tem que ter um limite, pequeno de tempo na tela, porque a tela, o uso excessivo, enfraquece a memória, rouba a atenção, faz com que a criança fique mais irritada. Por isso, gente, no centro da agenda da educação infantil, e são muitas questões para a gente debater. Então, quando a gente pensa numa prática inovadora, teremos de pensar no planejamento, na Base Nacional Comum Curricular, nas diretrizes, no referencial mato-grossense, na formação dos professores e ainda a aproximação com a família, porque nós juntos, família e escola, queremos garantir o melhor para as nossas crianças. Em Guarantã, certamente não é diferente. Queremos que as famílias sejam mais próximas. Precisamos fazer projetos com as famílias. Escola de paz. Eu essa semana, estive no município e estou com um projeto para falar da cidade pela criança. Uma cidade que se preocupa com a criança. Nós já temos muitas legislações para dizer hoje que as famílias precisam de capacitação parental. Então, nós temos uma agenda urgente para falar do protagonismo infantil. Eu sei que são muitos assuntos que nós deveríamos debater. Quando eu estiver aí presencialmente, ainda discutiremos um pouco sobre essa agenda da infância, né? Sobre o desenvolvimento motor global, os direitos de aprendizagem, mas hoje eu quero me dedicar a falar de uma prática planejada intencionalmente com as crianças para que elas não se sintam aprisionadas, né? A pandemia acabou aprisionando nossas crianças e criança só aprende quando ela tem contato com gente. Criança precisa de gente. Criança não precisa de tela, de celular, de tablet, de televisão o tempo todo. Vocês já sabem, né? Porque nós já falamos sobre o brincar aí com vocês. Criança precisa de interação, brincadeira e imaginação. Então, vamos pensar, se toda criança precisa interagir com gente, a gente precisa colocar ao entorno da criança gente feliz, gente que brinca, gente que promove a aprendizagem para as nossas crianças. Pois hoje, as crianças estão solitárias de si mesmo, diante de um futuro imprevisível e difícil. A gente não tem que preparar a criança para o futuro. Nós temos que pensar na criança urgentemente para viver o hoje, não é mesmo?
Ah, e a criança, se já foi cortado o cordão umbilical da mamãe, essas crianças precisam se desenvolver com autonomia, com liberdade, com criatividade, com imaginação. Por que a criança tem sido solitária diante desse futuro? Porque hoje as crianças ficam em casa e as famílias já não são mais tão numerosas para a gente brincar com um monte de irmão. Por isso, criança tem que ir para a escola, porque é na escola que a gente vai garantir a brincadeira. É na escola que a gente vai ter que ensinar o pai e a mãe a brincar de novo com a criança. Ai, o pai diz, me ensina a brincar, já não me lembro mais. É isso. A família precisa também aprender a brincar com seu filho. E criança que é criança, gosta que o adulto interaja com ela. Ontem mesmo, eu estava visitando umas escolas e tinha dado uma chuva de uma tempestade com uma chuva de granizo no município de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. E quando eu adentrei algumas salas de aula, as crianças todas queriam me contar que tinham visto gelinho, pedrinha de gelo. E aí, rápido, eu ouvi as crianças, depois começamos a brincar. Eu disse, vamos imitar o barulhão que fazia aquela chuva de granizo. As crianças, elas querem o tempo todo que a gente as escute, que a gente interaja com ela. Tanto é verdade que às vezes a criança pede para a mãe, desliga o celular, papai, vem brincar comigo. E também na escola, nós temos que propor a brincadeira com a criança. Muitas vezes a gente acha que brincar é perder tempo. Brincar é ganhar tempo. Por isso, nós vamos ter que pensar algumas questões. Vamos lá, professor. Qual é o protagonismo das nossas crianças? Tudo que nós fazemos na educação infantil é pelas crianças? Com as crianças? Ou só para as crianças? Qual é a diferença do para? Eu faço uma atividade e imprimo para ela pintar. Ou eu penso com ela numa atividade para a gente brincar com argila. E a criança vai ter vez e voz para falar. Nós, de fato, damos o protagonismo às nossas crianças? Consideramos o que ela fala, do que é importante? Outro dia, uma mãe me contou assim. Ela disse que ia colocar a dedeira, não sei se vocês conhecem aquela dedeira de silicone, para que a criança não chupe o dedo, que a gente coloca à noite na criança. E aí a mãe dizendo, né, que ia colocar a dedeira na criança, e a criança perguntou por quê. A mãe falou, para você não chupar mais o dedo. Aí a criança disse, a criança só tem 3 anos. 3 anos. E ela disse, coloca no seu dedo para você largar o celular. Olha lá. Ouvir o que a criança está dizendo. Porque a criança precisa da atenção dos pais, atenção dos professores, e às vezes a gente as abandona. Então, onde é que está o protagonismo? Quando as vozes das nossas crianças são pensadas? Será que este é o século da criança? Francesco Tonucci, idealizador do projeto A Cidade pela Criança, ele diz isso. Será que as cidades foram projetadas para a criança também? Há praças e parques para a criança brincar? Há travessia segura para a criança? As casas têm quintal para a criança brincar? Em Guarantã do Norte tem, né, gente? E a criança se reconhece naquela cidade que foi pensada para ela. O município de Maringá, no Paraná, tem recuperado todas as praças da cidade. Em toda a praça da cidade
tem um playground, tem um parque enorme para a criança brincar. Um parque super desafiador. As cidades colocaram parques para a terceira idade, ou para, né, as pessoas sedentárias se movimentarem, mas esquecem das crianças às vezes. Por isso, no seu município, em Guarantã, a criança é prioridade? Eu estou olhando para trás para ver se eu acho o meu pássaro na madeira aqui, que eu trouxe de Guarantã. Estou procurando aqui ele, depois eu vou mostrar para vocês, né? Que eu não esqueço de Guarantã. E a primeira infância no seu município é prioridade? Será que a família também considera como prioridade? Quais seriam as prioridades para as nossas crianças, então? Para as nossas crianças, a prioridade certamente será dar protagonismo à criança e deixar a criança ser criança. Como diz Severino Antônio, que é um autor contemporâneo. Eu gosto muito de Severino Antônio. Ele fala sobre a poética da infância. É preciso conversar mais com as crianças e entender o que as crianças querem nos dizer. Aí uma criança diz aqui no livro dele: eu cuido de uma joaninha que tinha perdido uma perna, para que ela não sinta saudade da mamãe dela. O que será que a criança quis dizer? Então, às vezes, gente, a gente tem que estar atenta para ouvir o que a criança está descobrindo, o que ela está aprendendo. Outra prioridade na educação infantil para termos uma prática inovadora é envolver a família. Traz a família para cantar na escola, traz a família para plantar na horta na escola, traz a família para aprender a contar história para o filho. Nós precisamos de conexão entre família e escola. Como diz, então, é dever do Estado e da família garantir a educação das crianças. Sozinho nós não vamos conseguir. E a família tem que estar atenta no desenvolvimento das nossas crianças. Também, para termos uma prática inovadora, precisamos sim de planejar. E hoje eu quero dedicar um tempo para falar desse planejamento participativo, observando o que as crianças gostam e do que elas precisam. E tudo fazer com a criança, não com a criança. Se eu vou fazer uma horta, é com a criança, ela que vai plantar. Se eu vou colher com a criança. Precisamos organizar os espaços e ambientes de aprendizagem. Os ambientes precisam ser enriquecidos. É muito melhor poder brincar num lugar recheado de oportunidade, não é mesmo? E precisamos organizar o nosso currículo para termos práticas cada vez mais inovadoras. Para isso, professores, é que Guarantã está investindo, então, na formação do professor. Lembrem que essas 6 dimensões são prioridade na educação infantil, ok? Em outras oportunidades, podemos falar só sobre projeto Família Escola, ou só sobre a organização do espaço. Mas hoje nós vamos falar de várias questões. Uma delas é o planejamento e a potência na infância. Meu convite hoje, professor, é que nós vamos virar a educação infantil ao avesso. Vamos plantar bananeira e virar tudo de cabeça para baixo ou de perna para o alto? Vamos trazer uma educação infantil com tempo para curiosidade, para colaboração, para conexões sociais, trazendo mais a natureza para perto da criança. Vamos apoiar os educadores para que as crianças possam desenvolver
o máximo do seu potencial. Às vezes eu penso que a gente educa para o mínimo. Nós devemos educar para o máximo. Queremos potencializar a infância, mais potência nas crianças. Não é porque elas são pequenas que elas podem aceitar qualquer coisa. Para as nossas crianças, devemos oferecer o melhor. E para oferecer o melhor, é preciso pensar que infância a gente está construindo. Uma infância de sedentarismo, obesidade, uma infância que a criança não tem mais destreza. As crianças estão chegando no primeiro ano do ensino fundamental sem saber segurar, às vezes, no lápis. As crianças estão chegando no primeiro ano com dificuldade na alfabetização. Muitas crianças agora utilizando medicalização. Não, 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 não. Que infância é essa? Vamos colocar em primeiro plano. Depois de um longo tempo de aula online, como nessa imagem, de distanciamento, depois de um longo tempo da preocupação com a saúde, é hora, gente, da gente resgatar a infância e a potência da infância. Por isso, a gente tem uma receita que é preocupante. Aumento da população urbana e a criança não brinca mais na rua. Alta permanência em ambiente fechado dentro de casa. Ausência do contato com a natureza. Essa equação está levando a criança a ter dificuldades motoras globais. Por que a criança do primeiro ano do fundamental tem dificuldade na coordenação motora fina, sequer consegue usar a tesourinha, sequer consegue rasgar muitas vezes, escrever? Porque lá na educação infantil nós vamos ter que trabalhar mais com o corpo da criança. Hábito de vida mais saudável. Precisamos melhorar a participação das crianças na atividade física. Atenção! Há muitos estudos, e o estudo que eu trago hoje aqui é da Austrália, que as nossas crianças estão com comportamento sedentário. Isso está levando a criança a ter sobrepeso, tem crianças com problema de pressão arterial, tem criança com perda da força musculoesquelética, tem criança bebê, começa a criança, tem criança ficando molinha, falta tonicidade muscular. Por isso, gente, hoje a criança vai ter melhor desenvolvimento motor global se ela tiver desenvolvimento social, emocional, na brincadeira com o corpo todo. Na nossa infância, a gente brincava o dia inteiro. Não era verdade? A gente brincava o dia inteiro. E a criança hoje fica sentada na sala de aula, sentada em casa. E agora a gente está vendo uma geração de criança com preguiça. Preguiça até de andar a pé por 1 quilômetro. E 1 quilômetro era o que a gente andava 1, 2, 3 quilômetros para ir para a escola. E hoje a criança não consegue. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o ambiente educativo precisa começar com o pé direito e que a criança tem que brincar, de subir, de descer. Vocês estão vendo uma parede de escalada. A criança precisa subir e descer. A criança precisa subir na árvore. Professora, mas ela vai correr risco, um risco calculado. Porque é melhor eu garantir o desenvolvimento saudável integral do que ela vir ter problemas depois, gente. É preciso, então, compreender
que a gente precisa criar áreas para a criança brincar, movimentar, explorar, ser curiosa em meio a brinquedos naturais. Se a gente quer proteger o meio ambiente, como Mato Grosso se preocupa na preservação ambiental, por que a criança brinca com brinquedo de plástico? Brincar com brinquedo de plástico não é uma prática inovadora. Não é, não é. Por quê? Porque o plástico, a natureza vai demorar 280 anos para recuperar. Não, gente. Esse plástico não vai se dissolver rapidamente, vai levar séculos. E é por isso que a gente precisa trazer brinquedos mais naturais para as nossas crianças. Conviver com a natureza faz com que a criança também se acalme. Você sabe disso, porque em Guarantã você tem muita área verde. E quando a gente está em contato com a natureza, melhora o humor, alivia o sintoma de depressão, diminui a ansiedade e o estresse. E é por isso, professores, que a natureza torna a criança mais feliz, mais saudável. E preste atenção, cognitivamente ativa. Quando a criança brinca em meio à natureza, ela é mais feliz, ela é mais saudável, cognitivamente, inclusive. Por isso, professores queridos, é tempo de desemparedar as crianças. É tempo de potencializar a infância. Nós queremos que o tempo regular dessa criança na natureza seja grande, que a brincadeira seja mais exploratória. E a brincadeira, ela deve ser intergeracional. Isso é fundamental. Quero convidar vocês agora a assistir um vídeo chamado Verdejando o Aprender. Eu vou convidar nosso parceiro aqui, o Marcelo, que vai colocar o vídeo para nós, e a gente vai prestar atenção que no Verdejando o Aprender, a gente vai ver que na educação infantil, a criança aprende brincando, colhendo, plantando, experimentando. Vamos lá, então. Consegue colocar? Pode colocar. Cada criança que vem ao mundo, ela é a natureza se manifestando outra vez, e outra vez, e outra vez. E como é que essas crianças vão ser tratadas na escola? Eu fico pensando numa criança que está numa sala fechada, com luz artificial, ar-condicionado. Ela não está numa situação natural, numa situação confortável. We're creating an environment in which I believe, by definition, they are less alive. What parent wants their child to be less alive? What teacher wants their students to be less alive? Desemparedar a educação, para mim, é tirar a criança da sala. A gente precisa levar eles para fora e ver a vida real. Leva para a natureza, leva para o parque. Se a gente está falando de rede municipal, de escolas que não têm uma condição financeira de fazer isso, mas às vezes tem a parceria com a igreja do lado, que tem um bom pátio, às vezes tem um parque próximo, às vezes tem um vizinho da escola que tem um bom pátio que recebe as crianças. E muita coisa é feita de pallet, que hoje em dia todo mundo tem acesso, com caixa de verdura, enfim, com doação. O recurso, ele não existe. Tem um desejo e uma ação para que as coisas aconteçam.
nosso contato com a natureza, ele tem que ser direto, a criança tem que ter experiência mesmo na natureza. Ter a oportunidade de incorporar, de sentir a vida, de pulsar junto com essa vida que está ao redor dela. In green spaces, their physical literacy, so their ability to read the landscape and to get their balance and their coordination is better. Also, children's mental health is better. Being out of doors is part of a good diet of childhood experience. As diretrizes curriculares da educação infantil, elas vão apontando para a necessidade de a criança ter experiências de plantar, de colher, de brincar. Então a gente está muito amparado por uma lei que é uma lei brasileira. A study of 950, I believe, schools in Massachusetts. They determined that the schools that had green around them and green in them, that the kids in those schools did significantly better on standardized test scores. I believe that technology is not the cutting edge of education. It is green schools, greening the schools. É preciso verdejar o aprender. É isso mesmo, né, gente? Verdejar o aprender. Richard Louv nos diz isso. Quero aproveitar e cumprimentar os 30 professores que estão acompanhando esta aula ao vivo. Marcelo, dá um destaque aqui, Marcelo, para mim na imagem. Olha aqui. Gente, olha o que eu tenho aqui, ó. O presente que eu ganhei de Guarantã, para dizer para vocês que eu jamais esqueci. Tá aqui na minha estante. Guarantã, opa, eu tô virando de ponta cabeça. Ô, gente, aqui. Guarantã, né? E essa natureza é que a gente tem que conviver. É esta madeira que eu vou oferecer para a criança poder brincar também. Só assim ela vai ser criativa. E não com brinquedos industrializados, né? Que ela já nem tem mais o que criar. Por isso, criança precisa verdejar o aprender. Grava aí esse termo. Ah, professores queridos, vamos então desemparedar a infância e a maior inovação, que é a coisa mais simples do mundo, não é o uso da tecnologia inovar na educação infantil. Inovar na educação infantil é uma escola como lugar de encontro com a natureza. É isso que a gente deseja. Os estudos recentes apontam que ambientes ricos em natureza promovem mais desenvolvimento físico, mental e cognitivo. Por isso, professores, pesquisador Richard Louv diz que manter criança em ambiente fechado pode causar impacto negativo. Vamos sair do espaço fechado da sala de aula e vamos soltar bolhas de sabão em meio à natureza. Por que desemparedar a criança? Desemparedar significa amor pela vida. É a teoria da biofilia. Biofilia é o estudo do amor pela vida. Amor por tudo que é vivo. Animais, plantas, seres humanos. Porque está previsto na Base Nacional Comum Curricular e nas diretrizes curriculares. Quando eu falo de desemparedar a criança, não significa, portanto, que é para largá-las. Não. É para brincar junto com elas. Porque a diretriz diz que a criança precisa explorar ambientes diferentes, manipulando materiais da natureza, brincando de diferentes maneiras. Porque precisamos garantir uma pedagogia do brincar. Porque temos uma legislação, que é o marco legal da primeira infância, que diz que toda criança tem direito de brincar e de ser promovido na brincadeira. Também está no estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nós temos que promover uma brincadeira
mais próxima da criança para que ela possa ser curiosa, que é o educar pela pesquisa. Então, o espaço infantil é um espaço de possibilidade. Vamos lá, gente. Possibilidade de movimentar, de encontrar com outra criança, porque criança precisa estar com outra criança e precisa brincar, buscando sentido. Esta palavra, sentido, é fundamental. Esse brincar tem que fazer sentido para ela. Por isso não é o brincar largado, não é largar lá no parquinho só. É dizer, vamos brincar de pular corda, vamos brincar de pular amarelinha, vamos brincar agora de brincar de pular elástico. Brincadeiras tão simples, né? Lembra que a gente fez um curso lá, uma oficina para falar do brincar? Às vezes, gente, só uma brincadeira, por exemplo, com saquinhos grandes assim, ó, para a criança brincar de arremesso de saquinho. As crianças vão amar, né? Ou brincar de pular corda. Em Curitiba, gente, acompanha meu Instagram lá, Quintal Gastronomia e Lazer. Eu tenho em Curitiba um quintal brincante. Nesse quintal brincante, o Instagram é Quintal Gastronomia e Lazer. Nesse quintal brincante, gente, vocês não podem imaginar. É um bosque que eu tenho lá só para as crianças irem brincar. E sempre tá cheio de criança. Até no domingo, no Dia dos Pais, a gente convidou o grupo Tupi Pererê para colocar música para a criança brincar. Os pais brincaram também de pintar. Tem pai que saiu todo pintado, o corpo todo. A gente precisa brincar em meio à natureza, mas não quer dizer que é só lá livremente. A gente pode promover muitas práticas. Então, para potencializar essa infância e essa educação infantil, que tal, no ambiente aberto, promover, por exemplo, uma brincadeira da criança subir com a corda no barranco? Por quê? Porque as crianças estão sem força muscular. Para que uma criança pegue no lápis e na caneta, eu preciso essa destreza motora. Ergue o braço, você que está me assistindo aí. Quando eu ergo o braço, eu movimento todo o tronco, né? E a criança hoje, ó, fica aqui, ó, no celular. E aí ela não tem essa destreza motora. Ela precisa ter força no tronco, na perna, no braço. Hoje tem criança que não tem equilíbrio para correr com 2 anos de idade. Tem criança de 3 anos que não tem equilíbrio. Vamos ajudar. E tem criança de 6 anos que não tem noção de lateralidade. Fizemos uma avaliação com as crianças no município, lá em Sapiranga, do 1º ano. E observamos que nós temos 30% de crianças que não têm noção de lateralidade. E elas estão escrevendo espelhado. Por isso que na educação infantil vamos potencializar. Olhem para as imagens que seguem. É de uma escola pública no município de Blumenau, em Santa Catarina. As 78 unidades da rede municipal, da creche, da pré-escola, desemparedaram as crianças. Olha que delícia escorregar. Quando a criança escorrega, ela está desenvolvendo, ó, para subir no morro, a força na perna. Também brincamos com sabugo de milho. E aí no Mato Grosso tem muito toco de madeira, muito sabugo para brincar. Essa é a melhor brincadeira, que é a brincadeira heurística, tá? Depois vocês vão estudar um pouquinho mais sobre o brincar heurístico, que é fundamental. Toda escola precisa lá, uma casa na árvore,
uma caixa de areia, um túnel de pneu, áreas para a criança correr e brincadeiras para desafiar o corpo da criança. Olha essa criança subindo no pneu. Ela diz uma hora, o pneu está furado, para ela se desafiar e se equilibrar. Mas eu nunca vou largar a criança. Você viu que a professora estava do ladinho da criança. Até vou voltar aqui, ó, no vídeo. A professora estava aqui do lado da criança, junto com a criança. Ah, e agora só porque eu quis voltar, travou. Aí, voltou. Olha lá, a professora apoiando sempre, né? Apoiando a criança no desafio. Por isso que não é o brincar largado. A criança, desde cedo, vai aprender a cuidar do meio ambiente, vai desenvolver a destreza motora. Espaços para o brincar sensorial, o brincar do faz de conta. Por isso, essa casa sonora, todo o ambiente muito bem planejado na escola, né? Da brincadeira que eu quero desafiar a criança, com materiais não estruturados. A criança está brincando com tocos de madeira, outros estão aqui brincando de pesar os animais, outras estão brincando de casinha. É isso que a gente precisa. A brincadeira em zonas circunscritas. O cantinho da suculenta que a criança plantou. Ali vocês viram uma professora com um pano grande brincando, né? Brincar de cantar. Mesmo que seja na sala de aula, uma sala de aula enriquecida desse brincar. Cada cantinho com elementos naturais e uma sala bem arrumadinha para a criança escolher do que ela vai brincar. Isso é dar autonomia. Nesse dia, as crianças estavam brincando de contar histórias de dinossauro. E os meninos me contavam as histórias. Nessa sala de berçário, tem uma peneira pendurada e as crianças têm que jogar a bolinha para cima da peneira. Elas amam, tá? O brincar em meio à natureza precisa ser sempre desafiador. Uma corda pendurada para a criança desafiar o corpo. Olha lá ela pendurada numa simples corda. Uma escola com a presença de animais. Isso mesmo, animais, galinha, coelho, tudo solto na escola para a criança brincar, né? Ali, ó, a menininha brincando. Gente, essas são as escolas que desemparedaram. Ah, essa cortina foi feita com as crianças com enfiagem e tampinha. Um barco antigo para a criança brincar de faz de conta, de navegar, né? Toda a escola projetada sempre em meio à natureza, né? Até mesmo o cantinho da leitura, gente. Tudo organizado para que a criança possa explorar e brincar. Um jardim de sentidos, plantas comestíveis. Olha ali, ó, a galinha, o coelho. E você sabia que as crianças fazem piquenique todo dia ali? Por que que o lanchinho tem que ser só no refeitório? Olha lá, o lanchinho a professora vai levando para comer em meio à natureza. Ali, gente, as crianças são muito mais calmas. Vamos, então, criar uma potência. Para isso tudo, é preciso compreender as diversas possibilidades existentes nas nossas práticas. Afinal, que infância a gente deseja? Grupo da Educação Infantil de Guarantã do Norte. Que escola desejamos? Que infância desejamos? Se temos uma vontade de empreender mudanças, é preciso criar uma rede
de uma praxis participativa, onde a criança seja de fato protagonista. É preciso que a criança viva experiências de aprendizagem. Vamos falar do girassol, vendo o girassol. Vamos falar da terra, colocando a mão na terra. Educação infantil, a prática mais inovadora é quando a criança experiencia as aprendizagens. As experiências promotoras de aprendizagem ajudam a criança na descoberta, na surpresa, né? No novo. E a criança só aprende a andar de bicicleta andando. Ela só aprende a pescar pescando. Ela só vai ter vivência se a professora oferecer experiências significativas. Por isso, brincar em pátio, quintal, praça, experiência de semear, plantar, colher, e dando uma reverência e respeito ao que vem da terra. Vocês que são do Mato Grosso sabem bem a importância da terra. O Brasil é o segundo país maior produtor de alimento do mundo, do qual o Mato Grosso contribui muito. Aliás, grande parte da produção vem do Mato Grosso. Parabéns para vocês. Agora, a nossa criança precisa valorizar a terra, brincar com a terra. Talvez na escola ela nunca tenha rolado no barro. E por que eu não posso brincar no barro? É por isso que as diretrizes curriculares dizem que a criança precisa brincar e interagir, que são os eixos fundamentais. Mas, afinal, o que é interagir? Interagir não é cuidar de criança de longe, vê-la brincando no parquinho. Interagir é um jogo de ação e reação. Marcelo, vamos colocar o vídeo do jogo de ação e reação para que a gente compreenda o que é interação. Você sabia que pode ajudar no desenvolvimento do cérebro de uma criança? As interações cotidianas podem ter um grande impacto no desenvolvimento do cérebro durante toda a infância, começando antes mesmo de que os bebês possam falar. Os cientistas chamam isso de ação e reação, como um jogo de tênis ou ping-pong. Uma criança age demonstrando interesse em algo e o adulto responde de forma interessada. Encontrar momentos ao longo do dia para fazer isso é fácil e divertido, e você estará ajudando a desenvolver cérebros fortes. Você pode seguir esses 5 passos para praticar ação e reação com qualquer criança. Passo 1. Compartilhe o foco. Quando uma criança está interessada ou curiosa, você consegue perceber. What's this? It's a stroller. Observe essa criança olhar para algo em um livro. Logo aqui, ao apontar, ela demonstra interesse. E também ao emitir um som como essa criança. E a mãe está prestando muita atenção. Está vendo o bebê mexer seus braços e pernas? E como se concentra na bola? Isso é uma ação. O ponto é prestar atenção ao que a criança está observando e fazendo. Veja como o avô está compartilhando o foco. Ao perceber a ação, você irá estimular a curiosidade da criança e fortalecerá a relação entre vocês. Passo 2. Apoie e incentive. Você pode responder à ação de uma criança dizendo uma palavra de incentivo. That's right. Very good. Veja como o avô responde a essa ação ao dizer obrigado. Yeah, thank you. Até mesmo uma expressão facial pode incentivar a criança. Ou um movimento, como essa mãe dançando. Você também pode pegar o objeto para o qual a criança está apontando e trazê-lo para perto. We need help to sit her down. Coisas como ajudar ou brincar com uma criança permitem que ela saiba que seus pensamentos e sentimentos são ouvidos e compreendidos. Passo 3. Nomeie. Yeah, the puppy.
See the windows, the house. Quando você responde à ação de uma criança nomeando o que ela está vendo, fazendo ou sentindo, você cria importantes conexões de linguagem no cérebro dela. He's got bumps all over him, huh? Essa construção do cérebro acontece antes mesmo de que a criança consiga falar ou entender as palavras. Você pode nomear qualquer coisa, uma pessoa, um objeto, uma ação, um sentimento ou uma combinação desses itens. Clean up, everybody do your shit. Quando você diz o nome de algo em que a criança está focada, você a ajuda a compreender o mundo que a rodeia e a saber o que esperar dele. Ooh, the baby's sitting in the back seat of the car. You like those? Those are raisins. You have raisins all the time. Nomear as coisas também fornece um vocabulário que a criança poderá usar mais tarde e mostra a ela que as palavras são importantes para você. Passo 4. Revezem-se. Revezar ajuda as crianças a aprenderem o autocontrole e a conviverem com os outros. Aguardar é crucial. Quando você responder a uma ação, dê à criança uma chance de responder. How are you? I'm good, how are you? Observe como a cuidadora espera pela próxima ação. Está vendo essa criança embarcando na sua nova aventura? Observe como o avô espera pacientemente, responde às ações ao fazer perguntas e, em seguida, espera para ver o que acontece depois. You want to cover it? Yeah. Are you cold? Yeah. Oh, we put this over your lap like this, okay? Yeah. Do you like that? Yeah. Oh. Ao esperar, você dá tempo à criança para desenvolver ideias e construir a sua confiança e independência. Passo 5. Pratiquem finais e começos. As crianças sinalizam quando estão cansadas da atividade ou prontas para seguir para uma nova. Veja como essa criança mostra que está na hora de começar algo novo. Deixar um brinquedo sinaliza um final. E pegar um novo brinquedo sinaliza um novo começo. Compartilhar o foco é importante nesse passo. The big eagle. Como essa mãe está compartilhando o foco. Ela percebe quando a filha está pronta para terminar uma atividade e começar algo novo. Quando você consegue perceber esses momentos e deixar a criança tomar a iniciativa, você a incentiva a explorar o mundo. Would you like to play with something else? E possibilita mais interações de ação e reação. As interações de ação e reação são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro de uma criança. E a boa notícia é que você pode fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, sem necessidade de brinquedos ou tecnologia. Procure pequenas oportunidades de interação ao longo do dia, como quando você está preparando um lanche ou fazendo compras. O que realmente importa é que você esteja seguindo cada um desses 5 passos, observar a ação e compartilhar o foco de atenção da criança, responder à ação apoiando e incentivando, nomeá-la, revezar-se e praticar finais e começos. As interações de ação e reação tornam os momentos do dia divertidos e, com prática, tornam-se um hábito. Comece a colocá-las em prática hoje. Vimos então neste vídeo que a interação é decorrente de um jogo de ação e reação. O jogo de ação e reação pode ser praticado em casa e na escola. O professor pode fazer o jogo de ação e reação, não individualmente só, coletivamente. Quando você partilha o foco com a criança, olha a borboleta, olha o passarinho, olha a florzinha, olha a formiguinha andando na árvore. Quando você retorna a ação, apoiando e incentivando a criança. Agora vamos brincar com o saquinho. Joga para cima, arremessa para frente. Também quando a gente nomeia toda a ação que a gente está fazendo. Agora nós vamos plantar um alface, uma mudinha de alface. Quanto tempo será que vai levar? O tempo todo dialogando com a criança. O 4º passo é quando a gente reveza. Estou contando uma história para a criança, eu deixo ela participar,
argumento junto com ela. O quinto passo, toda atividade precisa ter final, o começo e o final. A interação, então, não é quando a gente coloca a criança na frente da TV, porque não tem os 5 passos. Também não é quando ela está no celular e também não é quando eu largo só as crianças. Eu preciso estar junto, praticando finais e começos, compartilhando foco, retomando essa ação, nomeando, revezando. E lembrem sempre desses 5 passos. Para você, professor, é muito importante, porque nós falamos tanto que o eixo fundamental da educação infantil é a interação e a brincadeira. Mas o que é interação? Né? Vygotsky já nos dizia que a interação ela é humana, não é um ato tecnológico, porque com a tecnologia não é interação, porque não tem o jogo de ação e reação. Por isso, professores, para criarmos práticas inovadoras para a educação infantil, nós vamos precisar compreender esses eixos estruturantes, os direitos de aprendizagem, o que são os campos de experiência e os objetivos que a gente quer alcançar. Ou melhor, onde eu quero chegar com as minhas crianças, né? Em cada prática que você desenvolver, seja uma música que você vai trabalhar, seja uma história que você vai contar da galinha ruiva, eu preciso saber, eu estou garantindo o eixo estruturante? Está de acordo com os direitos de aprendizagem? Está previsto nos campos de experiências? Qual objetivo eu quero alcançar? Por isso, nosso planejamento sempre estará alicerçado, né, sobre toda essa estrutura que nós estamos falando. As prioridades da educação infantil, os eixos estruturantes, os direitos de aprendizagem, que está previsto da criança explorar, participar, conhecer, expressar, brincar e conviver. A Base Nacional, então, nos traz a possibilidade de ampliar tudo isso com práticas mais lúdicas. Olha aqui o que eu estou colocando ao entorno dos 5 direitos de aprendizagem. Práticas mais lúdicas, um desenvolvimento integral, uma criança mais plena e feliz, trabalhando sempre na garantia da autonomia das nossas crianças. A autonomia não é quando a criança tem independência para fazer as coisas. A autonomia é quando eu permito ela fazer escolhas, quando eu dou o direito da criança a tomar decisões, né? E será que a gente dá, de fato, autonomia na educação infantil? Então, toda a prática educativa na infância precisa garantir, além dos 6 direitos de aprendizagem, também garantir a criatividade, a criticidade, o respeito à natureza, com práticas não estruturadas. O que é a prática não estruturada? Nada de atividade pronta, só para a criança pintar dentro. Muito pelo contrário. Nós queremos, então, pensar num planejamento para a infância que garanta o alcance dos objetivos propostos na Base Nacional Comum Curricular. Mas como é o planejamento na sua cidade, em Guarantã? Quem elabora? Como é a avaliação? Para que serve esse planejamento? E como você registra o planejamento? Não importando muito a estrutura que você usa para planejar, o que eu quero trazer hoje para vocês é uma definição de que planejar é a engrenagem da boa educação. Qualquer atividade na escola precisa ser bem planejada. Planejar significa organizar o ambiente, preparar o material,
né? Saber o que eu quero alcançar com a minha criança. Se é a boa engrenagem da educação, durante o dia na creche, né? Ou lá na educação infantil de 4 e 5 anos, eu tenho um momento da rotina. Rotina é o café da manhã, é o almoço, é o descanso, é a higiene, é o lanche da tarde. Agora, desde a entrada, o espaço do brincar tem que estar planejado. A roda de conversa tem que ser planejada. Eu tenho que trazer atividades permanentes para a criança. Então, no seu planejamento, hoje eu quero dizer que a gente pode trabalhar com a pedagogia de projeto, a gente pode trabalhar com a sequência didática, mas não esquecendo, eu vou pular aqui um pouquinho, não esquecendo, de trabalhar atividades que sejam permanentes. Quando é que eu uso atividade permanente, sequência didática e projeto educativo? A atividade permanente são as atividades habituais, aquelas que eu posso utilizar regularmente. As atividades que as crianças podem estar familiarizadas, como, por exemplo, o brincar. Mas que esse brincar seja organizado e planejado pelo professor, distribuindo materiais não estruturados para ela. Então, na atividade permanente, a gente pode trazer o cantar e o dançar. Toda criança ama brincar de cantar e dançar, principalmente quando o adulto propõe o cantar para desenvolver a linguagem oral, para desenvolver a corporeidade, né? Para brincar, por exemplo, quando eu pego lá para brincar, pão, 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 que é uma música do grupo Tri. Então, eu estou brincando, trabalhando sons com as crianças, movimento do corpo, ritmo, e o ritmo ajuda muito no desenvolvimento cognitivo também. Então, todo dia, não precisa ser assim, regrado com aquele horário. Qualquer hora do momento do nosso dia, a gente vai cantar e dançar. A música é fundamental. Todo dia também, quando eu digo atividade permanente, é todo dia. O momento da roda de conversa. Quando a gente realiza assembleias. As assembleias não são momentos só para o professor falar. É o momento da escuta ativa. A escuta atenta do que a criança está falando. Outro dia eu via lá no quintal uma criança sentada na cadeira, assim, olhando para o céu, olhando para as árvores. Ela estava em estado de contemplação, que Domênico de Masi chama de ócio criativo. E naquele momento eu perguntei, o que você está observando? Ela disse assim, eu estou brincando de olhar para o passarinho. Mas eu nem tinha visto o passarinho, né? E ela estava lá, parada. Não pensem que aquele momento não é o brincar do faz de conta, imaginativo, que ela está sonhando, pensando para onde vai aquele pássaro. Bastou eu chegar perto e ela começou a me contar o que é que o passarinho faz. E que passarinho que ela conhece. Ali eu fiquei atenta, escutando. Como as crianças lá em Sapiranga que me contavam sobre o barulho que o gelo fazia quando caía no telhado da casa dela, que parecia assustador, disse uma criança. Então é o momento da escuta, que é o momento que eu gero o projeto para fazer com a criança.
para investigar com a criança por que tem dias que chove granizo, chuva de pedra de gelo. Então, a criança diz, ué, porque papai do céu mandou. Mas por que cai chuva líquida e sólida depois em forma de gelo? É nesse momento que eu anoto para que eu possa fazer futuros projetos com a criança. A roda de conversa é quando também a criança vai contar como é que ela está. Às vezes, elas contam segredos para nós. Depois da pandemia, tem criança que me contou um segredinho, que ela ficou de castigo em casa. Meu Deus, por quê? Né? Então, é nesse momento que é essencial a pedagogia da escuta que Loris Malaguzzi tanto nos ensinou, que é ouvir o que as crianças têm a dizer e como eu posso conduzir o meu planejamento naquele dia. Outra atividade permanente na educação infantil é o brincar livre, o brincar exploratório, o brincar do faz de conta. Todo este brincar precisa espaços planejados para garantir esse brincar. Quando a criança inicia o brincar, quando ela chega, como ela chega lá no quintal ou lá na escola, ela diz, agora eu quero brincar no slackline, que é aquela fita de subir. Mas se ela não conhece slackline, sou eu, no jogo de ação e reação, que apresento a brincadeira para ela. O slackline, gente, é aquela fita que eu coloco com a corda em cima para a criança brincar de falsa baiana, que é a brincadeira chamada de falsa baiana. Todo dia na escola eu preciso garantir também o trabalho com a literatura infantil. Ler e contar histórias. Há muitos estudos científicos que demonstram que se a criança tiver acesso à literatura infantil todo dia, ela terá o cérebro repleto de um vocabulário enriquecido, ela trabalhará melhor as emoções, porque toda a história tem um personagem em que eu me coloco no lugar dele e eu lido melhor, então, com as diferentes manifestações de emoção. Trabalhar a literatura, professor, não quer dizer que todo dia, quando você lê uma história, ou você faz uma leitura radiofônica, que você tem que cobrar uma atividade. Às vezes, é como a leitura de leite, apenas ler por ler, ok? Também é importante, professor, o trabalho com movimento corporal. Toda brincadeira ou toda prática que você intencionalmente vai organizar para promover destrezas motoras globais. Quais são essas destrezas motoras globais? O que muitas vezes a Base Nacional traz lá no campo de experiência corpo, gesto e movimento, que a gente tem que trabalhar a dança, a música, o teatro, o mundo do faz de conta, o entrelaçamento do corpo com a emoção e a linguagem. Mas, em todos os objetivos, o que eu senti falta na base e que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou pedir desculpa, eu vou pular aqui alguns slides, nada que depois eu não vá deixar o texto para você ler. Eu quero trazer aqui para vocês algumas questões que são fundamentais. Na atividade corporal do dia a dia, né? Quando a criança é ativa cotidianamente, por exemplo, olha lá a criança, o pé na parede, a mão no chão, para depois a criança brincar de aprender de carrinho de carriola. Quando a gente se mantém o corpo da criança mais ativo, ela desenvolve mais ossos fortes, ela desenvolve habilidade motora grossa e fina, e a criança
constrói força, resistência e flexibilidade, que as nossas crianças hoje não têm muita. Ela também cria mais autoconfiança. Ela ajuda na manutenção do peso, diminui o nível de estresse. Então, hoje, muitas vezes, as professoras me relatam que as crianças estão com falta de limite. Não é falta de limite. A criança, às vezes, está agitada justamente porque ela precisa de atividades brincantes com mais energia com o corpo. Então, quando a gente mantém a criança fisicamente ativa, eu melhoro o equilíbrio, eu melhoro a postura, eu melhoro a concentração, melhoro o apetite, melhora o sono da criança. Por isso, a gente precisa manter brincadeiras que envolvam as crianças em altos níveis de gasto de energético, mais energia. Então, a criança precisa se movimentar, como diz o estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela precisa garantir 3 horas de brincadeira ativa com o corpo da criança, ok? Muito bem. Assim, a nossa criança desenvolverá mais atenção e concentração. A família também precisa ser mais ativa fisicamente. Eu adoro promover brincadeiras em família, né? Olha lá, ó, a mãe colocando a criança no pé dela para andar junto. Isso é maravilhoso. Vai lá, todo mundo andando junto, brincando junto. Eu sempre fiz dia da família no parque, na praça, para os pais aprenderem a brincar com as crianças também. Isso é essencial. E ainda tem que passar debaixo da barra. Olha lá, né? A criança de 2 a 5 anos, ela precisa de mais espaço livre para correr. Então, eu digo que hoje as escolas precisam ter seus quintais, né? Com campo de esporte, com playground de aventura, com parques naturalizados. Desculpa, me deu soluço. Playgrounds não estruturados, parques, trilhas, são ótimos lugares para as crianças brincarem. Brincar com toco de madeira, né? Então, gente, olha aqui, ó. Eu selecionei umas imagens para vocês verem. Parques, gente, que eu posso ter só, olha lá, só feito de toco, né? Eu não preciso de nada sofisticado. Eu preciso garantir mais áreas para nossa criança brincar. E nesse brincar, a gente precisa promover práticas educativas para que a criança desenvolva também agilidade, equilíbrio, coordenação, praxia global. O que é praxia global? É a coordenação motora global. Quando eu brinco de pular polichinelo, que eu coordeno braços e pernas. Quando eu brinco de pular corda, que eu coordeno braços e pernas, ok? Fortalecimento do core, destreza, resistência, movimento de pinça, movimento de preensão, tudo isso é essencial. Vamos lá então, professores. Cada habilidade que eu coloquei aqui são as habilidades essenciais para desenvolvermos com as crianças na educação infantil. Para cada item aqui, você pode organizar uma série de atividades. Por exemplo, chutar, brincar de chutar bola, brincar de chutar, eu chamo de
chutar lá o pano, né? Empurrar o pano com os pés. Brincar, por exemplo, de movimento cruzado, que é brincar de polichinelo, ou arremessar para cá a bola, arremessar a bola para cá, né? Cruzando, tá? Quando eu brinco lá de percepção visual, a atividade óculo-manual, ó, jogar a bola, focar na bola e pegar a bola com as mãos. Então, para cada habilidade que eu coloquei aqui, eu vou criar uma série de brincadeiras. Eu acho que nesse momento, quando eu disse que a Base Nacional faltou delimitar quais são as destrezas motoras, são essas habilidades que ao longo do tempo que eu estudo educação infantil, eu venho percebendo que as crianças precisam dessas habilidades e eu não preciso só do profissional de educação física. Brincando, ela desenvolve todas essas habilidades. Por exemplo, se eu trouxer aqui, ó, o reconhecimento da imagem corporal, um espelho para a criança, olhar para o eu, né? É como diz Jacques Lacan, né? É o estádio, que é o estágio, né? Que é o período que a criança se reconhece. Então, só de eu me olhar, observar meus olhos, meu braço, fazer movimento na frente do espelho, é fundamental. Então, eu tenho espelho na minha escola, que é essencial, né? Que a criança vai progressivamente reconhecendo. Incentive a criança a dançar na frente do espelho, a observar a própria imagem, a cruzar as pernas, observar esse movimento cruzado, de se ajoelhar, brincar de fazer careta na frente do espelho, né? Fazer fisionomia, fazer imitação na frente do espelho. Tudo isso é o reconhecimento da imagem corporal. Agora, eu posso também trabalhar o reconhecimento da imagem corporal trabalhando com aquela cantiga folclórica simples. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Uma brincadeira. E aos poucos a criança vai aprendendo a nomear. Isso, com 1 ano e meio, 2 anos de idade, eu estou brincando com as crianças. Para reconhecer a imagem corporal, eu vou mais longe ainda. Vamos trabalhar a música Formiguinha da Roça. Formiguinha da Roça endoideceu com a dor de cabeça que lhe deu. E aí, mais tarde, eu vou brincar com a criança. A aeróbica tropical, né, da Bia Bedran. Olho para um lado, olho para o outro, gira a cabeça, não torço o pescoço, bato com a mão, bato com o pé, laranja, banana, aipim e café. Aí eu vou sofisticando progressivamente até a cantiga que eu trabalho com a criança. Então, eu começo trabalhando cabeça, ombro, joelho e pé, brincando na frente do espelho, depois eu vou ampliando, né, mais atividades com complexidade para minha criança ir reconhecendo a imagem corporal. Reconhecer a imagem corporal, aprender a nomear as partes do corpo, será fundamental até os 3 anos de idade, para que então, posteriormente, eu possa fazer brincadeiras de agilidade com a criança, né? Quando eu digo para ela, vamos brincar, correndo para um lado, para o outro, agora vamos virar para a direita. Isso tudo é fundamental. Nas brincadeiras de agilidade, brincar, por exemplo, de pega-pega, esconde-esconde, é essencial. Correr atrás da bola, trabalhar percurso, obstáculo com a criança, né? Por exemplo, fazer uma teia usando elástico para a criança passar por dentro, passar por cima, passar por baixo. Colocar cabo de vassoura para a criança pular por cima, depois passar por baixo. Colocar bambolê dentro, fora. E na agilidade, eu posso ainda brincar
de amarrar balão no tornozelo e a criança tem que estourar, brincar de queimada, brincar de futebol. Então, agilidade que as nossas crianças hoje não têm, justamente pelo excesso da tela. Por isso, professores, quando a gente fala de práticas inovadoras, não tem nada de novo. É resgatar a infância que nós tivemos. A prática mais inovadora é brincar com a nossa criança intensivamente, muitas horas por dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 3 horas de agilidade com a criança. Então, nós precisamos movimentar. E no seu planejamento, não esqueça de prever atividades como de literatura todo dia, que eu falei, cantar, dançar, trabalhar os campos de experiência, plantar, colher, mas não esquecer de trabalhar todas as habilidades do movimento corporal. Por exemplo, ensinar a criança a pular com um pé, pular com 2 pés. Eu adoro essa música da pipoca, da Kit Driemeyer. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só curtindo que vai logo acabando, é só curtindo que vai logo acabando, é só isso a música. Agora, essa brincadeira é para brincar assim. Quando chega na parte do POC, 1 POC, 2 POC, 3 POC, aí a criança tem que pular. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só curtindo que vai logo acabando. POC, 1 pulo. O poque-poque da pipoca pipocando, canta de novo. Aí a gente faz POC, POC, 2 pulos. Depois, o poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só curtindo que vai logo acabando. É só curtindo que vai logo acabando. Poque, 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 3 pulinhos. E assim a gente vai trabalhando agilidade com a criança. Pulando em diferentes pisos. Na areia, no chão, na terra, na grama, no plástico bolha. Já pensou que delícia? Outra habilidade fundamental, equilíbrio. A capacidade de manter seu corpo ereto e firme, sem cair. Então, não adianta andar numa linha de barbante no chão. É preciso a força do núcleo essencial para o equilíbrio. E desde pequeno, quando a gente ajuda o bebê a segurar, levantar, eu já estou ajudando no equilíbrio. Então, na primeira infância, o equilíbrio é fundamental para que as crianças aprendam a se deslocar com segurança. Ok? E sem equilíbrio, a criança mais tarde não vai nem fazer prática de atividade física, não vai conseguir nem andar de bicicleta. Por isso, equilíbrio, brincar de pé de lata, ficar na mesma posição, brincar de estátua, andar com objeto, saquinho em cima da cabeça, brincar de gangorra com o corpo, né? Tudo isso é importante. Até empilhar um monte de prato de papelão em cima da cabeça. Eu adoro, né? Então, professores, todo dia, organize brincadeiras que trabalhe cada habilidade, como o equilíbrio, a falsa baiana, andar sobre a tábua, andar sobre o pneu, né? Outro fator fundamental na educação infantil é o fortalecimento do core. O core é formado pela musculatura que circunda a região do abdômen, nosso centro de gravidade, que é a região próxima do umbigo. São os músculos abdominais, na região lombar, pelve e também o quadril. Toda essa região, que é o fortalecimento do core, é responsável pela sustentação do corpo. Quando a criança não tem o desenvolvimento do core fortalecido,
que é aquela criança molinha que eu disse, é porque ela ficou só no bebê conforto, só vendo televisão sentada. E para garantir o fortalecimento do core, a gente precisa desenvolver músculos e tronco. A falta da força do núcleo central do nosso corpo é muito importante, porque a criança vai ter, não vai desenvolver a força no pescoço, nas costas, né? Então ela pode até ficar com má postura. E isso, gente, quando a gente ensina desde bebê a posição decúbito frontal, que o bebê apoia e levanta. Quando a gente brinca de carrinho de carriola, a criança põe a mão no chão e eu seguro na perna. Tudo isso é importante para o desenvolvimento do core. Por isso, brincar de cavalinho de pau, de cavalgar é importante para sustentação, para pular, né? Saltar na cama elástica, essa cama elástica que também é perigosa, pode bater a cabecinha no aro. Então eu recomendo enterrar a cama elástica, cava o buraco do mesmo jeito da cama elástica, enterra e deixa a cama elástica no nível do chão. E coloca espuma protetora em toda a lateral. Usar bola tonificadora, que é aquela bola grande, né, utilizada no exercício da fisioterapia. Deitar de bruço. Ensinar a criança a deitar de bruço, a rolar, a rastejar. Trabalhar a natação, se você pudesse, né, tivesse. Hoje, algumas escolas até têm piscina, mas também tem que tomar cuidado. Balançar a criança, né? Andar de triciclo, bicicleta, tudo isso fortalece o core. E hoje, tem muita criança que sequer aprende a andar de bicicleta, porque não tem espaço para andar. Porque a gente andava na rua e hoje a criança não tem a rua para brincar. Por isso, professores, muita brincadeira de fortalecimento do core. Uma boa cama elástica é brincar de pular no pneu, né? Então, gente, a gente pode comprar hoje na internet, inclusive tem à venda, ou a gente pode fazer, inclusive, na própria escola, com pneu, e aquela tira da borracha é daquele pneu, é a câmara de ar do pneu de caminhão, que tem aquela borracha que eu corto com tiras mais forte, levo para chumbar, né? Para ficar com rebite bem forte, para a criança brincar de pular, tá, gente? Então, tem muita atividade que a gente pode desenvolver com as crianças. A coordenação óculo-manual, por exemplo, que é fundamental, né? A criança segurar no bastão e colocar uma bola e correr. Então, a coordenação óculo-manual. Ou brincar com as bolas. Nós temos que pensar hoje num planejamento para a educação infantil que possa desenvolver cada uma das habilidades. E como eu disse, não precisa ser só com profissional da educação física. Só de brincar na natureza, as nossas crianças já teriam parte dessas habilidades garantidas. Pular, rastejar, já é fundamental. Eu vou pedir agora para o Marcelo colocar mais um videozinho para a gente aqui, que é o vídeo O Começo da Vida Lá Fora. Porque todas essas habilidades, quando a gente brinca em meio à natureza, quando a criança sobe na árvore, desce, corre, pula, eu estou garantindo habilidades fundamentais. Hoje eu trabalhei mais com corpo e movimento. Em outros encontros, quem sabe, a gente poderia falar dos outros campos de experiência. Mas é porque, durante a pandemia, nossas crianças ficaram sedentárias.
E é preciso ativar mais esse corpo, porque quando eu ativo o corpo, eu ativo o cérebro também da nossa criança. Marcelo, vamos colocar o outro vídeo lá para nós, por favor? Eu ouço muito essa pergunta, será que eu posso deixar meu filho pequeno, meu filho de 6 meses, ou de 8 meses, ou de 3 meses, sair para a pracinha e se expor ao vento, à terra, à sujeira? Nesse Brasil urbano, então, onde vive a maior parte da nossa população, também está muito difícil ser criança. A gente vive em cidades muito assustadas pelas estatísticas dos assaltos, da violência, então as pessoas tendem a confinar seus filhos em casa. A rua deixa de ser um lugar de encontro para ser um lugar de passagem. Eu sei que na cidade eu não vou poder andar, então eu não sinto muita falta, porque eu também nunca tive a oportunidade. How do we expect today's children to grow up to feel a connection with the city, to be healthy and to be able to get around and to be confident in the city if they're living all of their lives indoors and in boxes? Está se tornando tradicional nesse nosso meio urbano de que a natureza é suja, de que a natureza é perigosa, de que a natureza traz doenças, né? Quando é exatamente o contrário. Então é importantíssimo que a criança esteja em contato com a grama, com a terrinha, com a pedrinha, com o tronco, porque isso vai alimentar a sua imunidade, as suas defesas, para que ela se torne mais saudável. As crianças confinadas em casa, isoladas da natureza, tendem a ficar muito mergulhadas nos eletrônicos. E a gente tem visto, assim, como efeito, como consequência do uso de telas, de isolamento, dificuldade de relacionamento, confinamento em casa. Tem visto muitas crianças engordando porque fazem cada vez menos exercícios, passam horas e horas no sofá, com seus celulares, com seus videogames. Com toda essa conjunção de fatores negativos, de fatores opressivos sobre a infância, ela acaba se tornando sintomática. E aí ela começa a ficar rebelde, insone, começa a engordar, começa a ficar mal comportada, não vai bem na escola. E aí o que a sociedade faz, em vez de olhar para essa infância cheia de opressões, né, cheia de fatores negativos, em vez de tentar reverter esses fatores e tornar essa infância uma infância mais natural, mais saudável, a gente cria um outro fator nocivo, que é a medicalização. Eu vejo que nós estamos novamente buscando explicações do campo da medicina para justificar dificuldades no campo da educação. Quer dizer, hoje nós somos o primeiro país a consumir o Rivotril, que é uma droga voltada para o público adulto, vamos chamar assim, né? E para as crianças, que é o metilfenidato, nós somos o segundo país maior consumidor de metilfenidato do mundo. Há pesquisas que indicam que a interação da criança com a natureza é benéfica do ponto de vista da saúde, de uma maneira geral, e da saúde mental em particular. Tem um grupo americano que pesquisa especificamente isso e que mostra que crianças que interagem com mais frequência com ambientes naturais, que brincam em espaços mais abertos e com frequência isso está incorporado à vida delas, que a intensidade de sintomas de hiperatividade e déficit de atenção é menor. It's so wonderful to be the explorer, and I'm going to discover what's out there. That's wonderful, and it's terrible to deprive children of this and say, no, we have to protect you. You can't go out and explore. You can't go out into the world. And children love having these exhilarating experiences, these experiences where they tried something, where they experienced something new, where they explored something they hadn't seen before. Lá em casa, a gente só tem que ficar sentado olhando pra TV, que não passa nada legal. Mas aqui a gente pode correr na trilha, pode ver o rio, ver os peixinhos, tomar banho de rio.
é bem mais legal do que ficar em casa. Connection with nature lowers stress, lessens depression, reduces obesity, increases heart rate, increases longevity, improves sleep, improves eyesight. If you had a pill that could do all these things, everyone would take the pill, and a pill that has no side effects except maybe a sprained ankle or something. I mean, we have it and we're destroying it. When you look at how and why we need nature, it's because that's who we are, nature. One of the central predispositions we have is to affiliate with nature. We need nature for our physical well-being and our psychological well-being and our spirits. Children need everyday contact with nature in their lives. You know, they need to build that connection with plants, with animals, with the environment and with the planet. And if children don't get that connection, how do we expect them to care about the planet? O começo da vida lá fora é a segunda parte do documentário O Começo da Vida. O primeiro documentário, que foi produzido já há 6 anos atrás, apresenta a importância da primeira infância. E durante a pandemia, O Começo da Vida lá fora, publicou o documentário para o mundo inteiro, né, com contribuições, inclusive, de especialistas brasileiros, que falam do desemparedamento da criança e da conexão dela com a natureza. Guarantã do Norte, que é o município que nós estamos aqui, que eu estou fazendo essa aula para vocês hoje, vocês têm tanta natureza, vocês têm a exuberância da natureza, então tragam essa natureza para perto da criança. Os estudos mais profundos da infância hoje, também no Brasil, né? Nós temos vários especialistas como eu defendendo a brincadeira na natureza, tantos outros educadores, nós temos inúmeras pesquisas científicas dos benefícios. Então, o benefício, gente, está tão perto da gente, e é só a gente levar essa criança para fora da sala de aula. Ela tem um mundo para descobrir, há mais aprendizado do que a gente possa imaginar. Quando a criança está em contato lá com a galinha, que descobre de onde vem o ovo, que vai cozinhar o ovo, que vai se alimentar, que vai descobrir que a casca do ovo é puro cálcio e que se eu fizer uma experiência com a criança de mergulhar no vinagre, ela vai ver a casquinha se dissolvendo em 2 dias. Então, professor, a inovação significa promover experiências com a natureza, com a criança. O meu recado de hoje para Guarantã do Norte é esse. Vocês têm toda a natureza, né, aí, da beleza, e é preciso aproximar essa criança. Não precisa de nenhum brinquedo industrializado de plástico, menos plástico. Façam brinquedos com madeira para brincar com as crianças. Dê tocos de madeira para que ela invente a brincadeira dela, né? Então, quando Richard Louv, Adele Diamond falam sobre a importância da conexão da criança com a natureza todo dia, é porque a gente vai trazer um benefício cognitivo, emocional e mental. Assim, nossas crianças vão melhorar até no ensino fundamental, porque hoje, no ensino fundamental, nossas crianças estão apresentando inúmeras dificuldades no raciocínio, na leitura, na compreensão do texto, tudo provocado não só pela pandemia, mas pela perda da conexão do homem com a brincadeira natural, ou com a brincadeira mais próxima da natureza. Por isso, recheiem os espaços de vocês, né? Para terem mais ideias, eu vou deixar desta aula dentro do ambiente do Moodle, que vocês têm um ambiente aí, né, da Amaná, que vocês vão poder baixar o texto para que vocês possam ler, estudar, e eu vou falar mais sobre o Parque Naturalizado. Hoje a nossa tarefa, então, é pensar como trazer
200 vivências para as nossas crianças mais perto da natureza. Inventar uma tinta com a terra, né? Fazer uma tinta de beterraba, né? Fazer compostagem com as crianças. Meu Deus, infinitas possibilidades. Eu tenho certeza, com a sua criatividade e a inspiração da gente vendo esse vídeo, vai nos dar um monte de possibilidades. Então, brincar lá fora vai ser mais importante. Não esquecendo do jogo de ação e reação. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Porque eu sei que assistir o vídeo direto assim, né, professor? Cansa. E o tempo que nos falta lá, nós vamos assistir, vamos fazer leitura de alguns textos. E o meu convite é para que você, professor, resgate as brincadeiras da sua memória afetiva e traga para a escola também, tá bom? Muito obrigado hoje pela nossa aula e em breve eu estarei aí pessoalmente em Guarantã do Norte e vão separando toda a madeira aí, ó, que eu vou trazer aqui para cá, pro meu quintal daí. E eu quero daí trazer coisinhas aí de Guarantã aqui pro meu universo aqui em Curitiba, tá bom? Um beijo grande. Obrigado, professores. Obrigada, Andréia. Obrigada, Diane. Até o nosso próximo encontro.